agulha que eu uso? A maioria das marcas de fio do mercado trazem no seu rótulo a indicação de qual agulha recomendada para aquele fio. No caso do Multitécnicas, aqui a gente pode ver que eles recomendam 9 ou 8 milímetros. Já o Bellis, ele coloca uma faixa de 7 a 10 milímetros. Com o surgimento do fio de malha, começou essa dificuldade das pessoas entenderem qual agulha que eu uso. Por isso, a grande pergunta, que é uma das coisas que a gente mais recebe. Existem dois fatores que são essenciais para você decidir a agulha e tem uns outros que nem tanto. Mas o que você pode começar fazendo é o teste que eu falo, teste do gancho. Você pega um fio, aqui eu tô com um fio Multitécnicas, e aí você pode ir testando as agulhas. Ah, vou com uma agulha número 5. E aí eu coloco aqui no gancho dessa agulha. Percebe que ele praticamente não pega o fio? Sobra muito fio aqui. Então essa agulha, ela tá pequena. Ah, vou testar a 6. Então pego a 6. Já melhorou um pouco mais. O gancho tá pegando mais fio. Ah, vou testar a 7. Ó, a 7 enganchou perfeitamente, tá vendo? Ah, vou testar a 8. E assim você vai testando e vendo. A 8 também é boa, tá vendo? Por isso que é tipo de tal a tal, de 7 a 10 milímetros, varia. Então, a 9 também boa. A 10. Eu tenho aqui uma 12 de acrílico da Euroroma. Tá sobrando bastante, entende? Mas não quer dizer que, então eu só posso usar a que engancha perfeitamente? Não. Aqui vai entrar os dois pontos principais que eu falei que a gente tem que se atentar. O primeiro é qual o resultado, qual o efeito, qual a estrutura que eu quero dar à minha peça. Eu tô aqui com essas duas peças. As duas foram feitas do mesmo fio, inclusive o fio do mesmo rolo. É um fio náutico de 5 milímetros, só que eu usei duas agulhas diferentes. Para essa peça eu usei uma agulha número 10 milímetros e para essa peça eu usei uma agulha número 5. Por quê? Para essa peça eu queria que ela fosse bem fofinha, bem molinha, a trama fosse maleável, tá vendo? Já para essa peça eu queria que ela fosse estruturada, que ela fosse durinha, assim. Por isso que eu usei agulhas tão distintas, essa aqui 5, essa aqui 10 milímetros. Então, na hora de decidir a estrutura da sua peça, agulhas menores vão dar mais estrutura, seu ponto vai ficar mais apertadinho e, consequentemente, você vai ter uma estrutura maior. Agulhas maiores vão deixar pontos mais soltos, não quer dizer frouxo, é um ponto solto, arrumado, você também tem que tomar esse cuidado. E vai dar peças mais maleáveis. O segundo ponto que você tem que levar em consideração é como é o meu ponto. O meu ponto é mais apertado? O meu ponto é mais frouxo? Cada um tem uma tensão. Qual é a tensão do meu ponto? Se você tem um ponto muito apertado, você vai ter que usar agulhas um pouco mais largas para dar o mesmo resultado de estrutura. Se você tem um ponto muito solto, você vai usar menores. Como assim? Por exemplo, nessa peça aqui, se você é uma pessoa que tem um ponto muito apertado, tem gente que dá dor na mão de tão apertado que é o ponto. Eu já indicaria usar, por exemplo, uma agulha 12. Eu usei a 10, então você vai usar a 12 que você vai conseguir melhor esse mesmo efeito. Agora, por exemplo, o meu ponto é muito solto, então a 10 vai ficar muito largão, muito feio, muito descanchelado, então vamos usar uma 8. Mesma coisa aqui. É muito apertado? Usa uma 6. Não, meu ponto é muito solto. Usa uma 4. Então, por isso que às vezes a gente não pode... Às vezes não, quase sempre. A gente não pode se ater somente à embalagem. Faz o teste, vê como que vai ficar, como que vai dar o resultado, qual o resultado que tá ficando. Para vocês terem uma noção, essa bolsa aqui foi uma aluna minha que fez. E aí, não sei se vai dar para vocês verem, aqui, ó, nessa primeira carreira dos pontos, ela tava usando uma agulha 7. Ela é uma aluna que tem um ponto apertado. E aí eu falei, não, aumenta a agulha. Aí ela passou por uma agulha
8. Tá vendo? E com o tempo, ela foi soltando mais o ponto. Ó, aqui tá bem apertadinho, bem ajustado, bem justo. E a gente queria um ponto mais fofinho, que preenchesse os espaços e tudo. Então, só o fato dela ter trocado a agulha, já trocou o efeito do ponto. Entende? E aí, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ó, isso aqui são amostrinhas feitas com fio multitécnicas, é um fio premium, então ele não tem variação de espessura. Então, vocês vão ver que o tamanho dessas amostrinhas não variou por conta da espessura do fio. E aqui eu fiz 3 amostrinhas com a mesma quantidade de pontos, 10 pontos e a mesma quantidade de carreiras, 3 carreiras. Essa daqui eu usei uma agulha 6, pra essa eu usei uma agulha 8 e pra essa eu usei uma agulha 10, tá vendo? Eu mesma fiz, a mesma pessoa fez, com a mesma tensão de ponto, com a mesma mão. O que diferenciou foi a agulha, era o mesmo fio, do mesmo novelo. E aí deu resultados diferentes na amostra, cada vez maior. Tá vendo? Então, esses 2 fatores, qual a estrutura que eu quero dar na minha peça e qual é a tensão do meu ponto, eles são muito importantes, é o que vai definir na hora de você escolher o tamanho da sua agulha. E aí, tem outras coisas que como eu falei, que não são tão importantes assim e que vai muito mais da sua experiência. Com o tempo você vai sentindo isso, porque a gente tem no mercado vários tipos de agulha, né? Tem agulha de metal, tem agulha de acrílico, tem agulha de madeira, tem agulha de cabo emborrachado, tem agulha de cabo alongado, tem agulha só do cabo de madeira e a ponta de metal, tem N tipos de agulhas. E aí, com o tempo, você vai sentindo qual que é melhor para você. Por exemplo, todo mundo indica a agulha de madeira, né, para fio de malha. Essa é a agulha pra gente miúda, essa é uma 10 milímetros e essa é uma 8 milímetros. Eu, particularmente, não me adaptei a ela. Por quê? Porque existem basicamente 2 formas de se pegar na agulha. Tipo faca, que é como a gente pega na faca de comida, né? Ou tipo caneta, como a gente escreve, né? Eu tenho essa pegada tipo caneta. Eu, particularmente, não consegui me adaptar a essa pegada com a agulha grande. Eu tive dificuldade de crochetar com a agulha tão grande para isso. Mas a gente sabe que para trabalhos maiores, pesados, em fio de malha, automaticamente a gente acaba segurando dessa forma. Eu mesmo faço isso. Às vezes eu tô fazendo um cesto grande, quando eu percebo eu já tô segurando assim. Mesmo com essa agulha, eu acabo segurando assim. E aí, quando eu tava começando, o que eu percebi como eu segurava assim e forçava muito aqui, o que que acontecia? A agulha, ela ficava forçando bem aqui. E com o tempo, isso foi me machucando. Também a sua força, a sua tração de segurar, ela é mais difícil. Esse cabo alongado, ele te dá muito mais superfície de contato, ele te dá muito mais segurança para você puxar o seu ponto, principalmente com trabalhos mais pesados, fios mais secos, e isso vai fazer com que você tenha mais segurança e você também não machuca a sua mão aqui, porque o cabo ele é mais alongado. Outro ponto também que você pode verificar é a cabeça e o gancho. Eu gosto muito dessas agulhas da Círculo por conta da cabeça ser pontuda. Esses 3 modelos aqui, tanto é que são os 3 que eu trabalho, eles são muito bons justamente por ter essa cabeça mais pontuda. Isso ajuda na hora de você introduzir a agulha nos pontos. Se for uma cabeça muito redonda, pode atrapalhar na hora de você colocar, principalmente na hora de fazer ponto baixo centrado, né? Que a gente tem essa dificuldade. Então, eu gosto muito dessas cabeças mais pontudinhas. E o outro ponto é o gancho. O gancho, ele tem que ser mais profundo, porque se for um gancho muito sequinho, você não vai conseguir travar o fio tão facilmente. Olha tanto que esse gancho, deixa eu pegar uma 7 também, essa é 7, essa é 7. Ó, é um gancho bem profundo, aqui uma agulha 8, também a gente tem um gancho bem profundo. Isso faz com que você tá lá crochetando e o fio não escapula, entendeu? Então é isso. O que você tem que levar em consideração? Primeiro, qual o resultado da peça que você quer, se é estruturada ou se é mais maleável, qual o seu tipo de ponto. E na hora de escolher as agulhas, se joguem, gente. Tentem, testem. Ah, mas eu não tenho condição de comprar tudo. Vai testando, pede uma amiga pra te emprestar e tudo mais.
Às vezes em algumas lojas, igual aqui no ateliê, eu empresto a pessoa, ela testa aqui, ela vai sentindo e vê o que mais te agrada. Mas olhem bem essa questão também da cabeça e do gancho, ela faz muita diferença na hora de crochetar. Uma cabeça mais pontudinha e um gancho mais profundo vai ajudar bastante na hora de crochetar, tá bom?